Vez, segunda vez, terceira vez, que bênção, uma bênção vir lá de Petrópolis para falar ao seu coração nessa manhã a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo te conduza de fato aí a revelação da palavra, amém? Eu trago um abraço da igreja lá em Petrópolis para vocês aqui em São João, uma igreja que nós amamos, oramos e tenho certeza que Deus já está fazendo grandes coisas e vai continuar fazendo. Tá bom? Então, como já foi falado, deixe o seu coração aberto para o Senhor tocar em você, mudar sua vida, mudar seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo em João 15. Pedir para o querido ali projetar também para a gente, se for possível. João 15. Eu quero falar nessa manhã com vocês sobre uma alegria completa. Fala comigo, alegria completa. Quem precisa de alegria completa em Deus? Eu também preciso. Esse tema foi gerado no meu coração em Deus numa série de mensagens sobre permanecer. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, a alegria completa que chega na vida daqueles que permanecem. João 15, dos versos 1 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Olha Jesus falando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém. Agora vamos um pouquinho à frente, João 16, dos versos 20 ao 22. João 16, obrigado, minha irmã. Dos versos 20 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quem recebe esse nome de Jesus? A tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Eu profetizo isso. O coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém, amém. Eu vou ler só esses dois textos, depois
Os pastores podem compartilhar esse estudo até para os grupos de discipulado, para quem tiver o interesse de aprofundar. O esboço está pronto, está aí com a equipe de mídia também. Mas eu quero falar sobre essa alegria completa. Se eu perguntar aqui agora pela manhã, quem não está passando por nenhuma tristeza, nenhum desafio, quem aqui está tudo bem, tudo caminhando conforme você planejou, toda a estrutura está plena? Não, pastor, eu não tenho desafio. Vou ter que ficar quieto, né, Caio? Ficar quietinho aqui. Agora tem gente assistindo. Também não, só está gravando. Então não tem, Diogo. Quem aqui poderia levantar a mão e dizer todas as estruturas estão funcionando, está tudo perfeito, não tenho problema lá em casa? Eu acho que ninguém poderia levantar a mão. Por mais que você esteja se sentindo feliz, amanhã você está pensando assim, como é que vai começar a minha semana? O que é que nós fazemos quando as estruturas falham? O que é que nós fazemos quando um plano nosso dá errado? O que é que nós fazemos quando um planejamento de vida, ou no trabalho, quando a gente acorda e fala para a gente mesmo, hoje você é o cara, você vai dar certo, vamos lá, arrebenta, vai tudo bem. E quando dá meio-dia, chega uma notícia ruim, o que é que a gente faz? A sequência, o texto que nós lemos em João 15, é a sequência das falas de Jesus assim, ó, não deixarei vocês órfãos. Olha que poderoso isso. João 15 é a sequência de Jesus falando assim, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Se vocês crerem em mim, obrigado Lidiane, vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores ainda. João 15, na sequência de João 14, é uma série de direções de Jesus, de que como homens e mulheres passaremos por aflições. Teremos dias maus. Só que ao mesmo tempo que nós vivemos o embate do dia mau, o conflito de uma notícia ruim, nós podemos voltar os olhos para Ele. Voltar os olhos para quem? Para Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Fala para quem está do seu lado aí, não se distraia, fala. Então, João 14, Jesus fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Então, quando nós vivemos uma crise, um conflito, nós vivemos na condição de filhos. Pergunta para quem está do seu lado aí, o que é que você faz quando a estrutura falha? Pergunta para ele, para ela. Quando o plano dá errado. Será que nós nos debatemos como um órfão, birrento, choroso? Ou na condição de filhos e filhas amados de Jesus, recebemos essa palavra? Não, peraí. Se eu estou em Cristo, conectado a Ele, eu farei as obras que Ele faz, e é a palavra dEle. Quando Jesus fala, eu confio. Agora não é o Diogo falando, o Anísio falando, não é o Júnior falando, o Fernando falando, é Jesus falando, é Jesus. Jesus fala, vocês não são mais órfãos. Aí o meu coração agora é um coração de filha, é um coração de filho. Amém? E aí ele fala, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e obras maiores ainda. Então quando algo dá errado no meu plano, eu preciso confiar. Diga comigo, confiar. Confiar que Jesus tem um plano maior. Se o meu plano deu errado, mas a minha vida está conectada à vida dele, aquilo que eu pensei deu errado ou saiu pela metade, eu preciso confiar que Jesus está levando o aprendizado para um outro nível. Jesus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu fico olhando a estrutura da igreja, eu sei que meu tempo é curto, a gente chega aqui, Jesus muda tudo. E todos nós gostamos de algo que é bom, sim ou não? Microfone que não falha, som funcionando, teclado perfeito, tudo conectado à letra. E alguns de nós aprendemos a detectar na hora do culto tudo que dá errado, sim ou não? Ficamos bons religiosos, eu sei que aqui em São João não, lá em Petrópolis tem bastante. E identificar e anotar, deixa eu escrever para o pastor tudo o que podia ter saído melhor na igreja, naquele culto.
Será que foi para isso que Jesus mandou a gente se reunir como igreja? Para prestar um bom culto? Qual é o bom culto que Jesus quer? Será que é uma estrutura que não falha ou é um coração rendido? Eu já fui desses que ficava preocupado quando a estrutura dá errado. Olha para cá. Eu já fui desses que ficava preocupado quando a letra não estava sincronizada com a voz do ministro. E eu ficava na cadeira inquieto, por isso que o pastor Diogo me chamou de chato. E hoje eu tenho aprendido em Deus que se eu dou o meu melhor, e todos nós temos que crescer, todos nós temos que crescer todos os dias, amadurecer, melhorar é de Deus, fala amém. Então você melhora nos estudos, você melhora no trabalho, você melhora enquanto igreja, porque enquanto filho você cresce na presença do Pai. Agora, quando nós nos reunimos como igreja, até você, visitante, eu? Sim, todos nós. Não é um chamado a respeito de um culto cuja estrutura não falha. É a reunião dos filhos na presença de um Deus que é Pai. E que está dizendo para você e para mim nessa manhã, olha, preste atenção nisso. Vocês não devem viver mais como órfãos. Se a estrutura falhou e você deu o seu melhor, o que será que Deus está tentando te ensinar com isso? Se algo falhou no seu plano, na sua vida, o que será que Deus está tentando me ensinar com isso? Porque Deus me disse, Jesus me disse que eu farei as obras que Ele faz e farei essas obras maiores ainda. E aí a gente entra em João 15, ele falando, olha, se vocês permanecerem conectados a mim, vocês vão dar muitos frutos. Se vocês permanecerem em oração, conectados na minha palavra, perseverando, a gente é bom em perseverar, não é verdade? A gente não desiste fácil, a gente não vai embora por qualquer coisa, nós somos aqueles que perseveram, sim ou não? Hã? Às vezes nós desistimos muito rápido. Às vezes nós não somos aqueles que permanecem. E o que Jesus está dizendo aqui é que para aqueles que permanecem, permanecem aonde? Conectados a Ele. Então não importa o que acontecer na sua vida, Jesus tem que ser a sua prioridade. E Ele fala, olha, quando vocês permanecem conectadas em mim, quando você como homem permanece em mim, eu vou tocar em você. E a alegria que eu vou te dar, ninguém pode tirar. Imagina isso. Uma alegria que Jesus dá e que ninguém pode tirar. Quem tem orado por essa alegria? Está cansado de ser triste? Levanta a mão. Eu às vezes oro por essa alegria. E aí ele fala, permanece em mim. Mas Jesus faz hoje, ele ainda há poda a ser feita, mas permanece em mim. E aí logo adiante em João 16, onde nós lemos, ele fala sobre essa mulher que sofre. Essa mulher que está próximo ao parto, está sofrendo as dores de parto, mas que quando a criança nasce, ela recebe uma alegria que ninguém pode tirar. Passou a tristeza, porque o fruto que eu esperava nasceu, veio à luz, algo foi gerado dentro de mim. Isso é poderoso, isso é precioso. Quando Jesus toca em homens e mulheres que permanecem conectados a Ele, e nós sofremos, mas logo vem o fruto, Deus gera algo e nos dá uma alegria que ninguém pode tirar. Quando Jesus fala isso, Ele está falando assim, olha, eu olhei para vocês, eu vi espaços vazios em vocês, e vocês estão tentando preencher esses espaços vazios com as coisas deste mundo. Vocês estão buscando na fonte humana o que deveria ser buscado na fonte da eternidade. Há muitas respostas que você está buscando na terra. Quem lembra da mulher junto à fonte de Jacó? Quando Jesus pede água para ela, ela procura as vasilhas com as quais ele buscaria a água. Quando ele fala para ela, olha, eu posso te dar a água da vida. Ela fala, mas como? O senhor está me pedindo água e eu não estou vendo vasilha na sua mão?
Porque aquela mulher conseguia enxergar numa dimensão restrita, física. Cadê a vasilha? Cadê os recursos dos homens? O que Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã é que existem vazios dentro de nós. Ele já viu isso. E se nós permanecermos conectados a Ele, Ele pode tocar e preencher os nossos vazios, até que a nossa alegria seja completa. Ah, eu quero isso. Jesus toca em mim de maneira que os meus vazios sejam preenchidos pela sua glória. Toca em mim, Jesus, de maneira que a minha vida transborde da sua alegria, até que eu fique completo. Nós precisamos nos render diante dele. Rendição. Você já se rendeu diante de Jesus? Geralmente a rendição acontece... Eu preciso andar, Caio. Posso andar? Eu vou aqui, o Caio vai me perseguindo com o celular, assim eu volto. Geralmente aquela fase da sua vida que você fala assim, desisti. Quem já desistiu? É nessa hora, geralmente, que você se rende aos pés de Jesus ou assume o controle da sua vida para encher a sua vida vazia de mais vazio ainda. Eu vou repetir isso. Quando você chega numa fase da sua vida que você fala, estou pensando em sumir, estou pensando em desistir, é essa hora que Jesus levanta do trono e fala, agora é a hora de eu te tocar. Mas por quê, pastor? Porque é a hora que você entende que você não tem mais recursos. E aí é nesse limbo existencial, é nesse deserto que Jesus quer que você se renda. É, meu Pai, não há mais o que ser feito. Então agora não há recursos humanos para pegar a água da vida. Então eu olho para os céus e me rendo e falo, Senhor, eu não tenho mais defesas, eu não tenho mais resistências, toque em mim, eu quero a alegria de João 15. E eu quero até ficar completa, eu quero até ficar completo. Então permanece. Porque nessas horas, na hora que a gente desiste, Jesus estende as mãos. Ou nós nos rendemos diante dele, ou voltamos a repetir ciclos antigos. Eu quero voltar para o Egito, porque na minha rendição eu lembro que lá tinha alho, lá tinha cebola, eu era escravo, mas lá eu tinha algo que me supria afetivamente, então eu permaneço na escravidão. E Jesus fala, não, se você permanecer na minha palavra, eu tenho alegria para você, e não uma peregrinação escrava, como órfãos. Você não é órfão, meu irmão. Você não precisa se mover de crise em crise como um órfão agitado, mas na condição de filhos, ter a fé refinada na crise diária. E entender, eu me rendo, Jesus, agora o Senhor pode tocar. Agora o Senhor pode fazer, porque eu não avalio mais estruturas, agora eu curto, usufruo do aprendizado, de ser filho à mesa com o Pai. A alegria completa de Jesus não significa que nós não passaremos por crises, dores. É uma alegria completa que não é felicidade todo dia, mas é algo que me supre, é algo que me alimenta. A gente está com o slide aí para projetar? Hã? O slide está lá para projetar? Não? Não, então não tem problema, ok. Alegria completa não é ausência de dor, não é uma satisfação superficial. Alegria completa é o resultado de uma vida que não se afasta de Jesus. Como é que anda a sua relação com Jesus, meu irmão, minha irmã? Como é que está a sua intimidade com Deus? De 1 a 5, qual nota você se dá? Ah, pastor, eu acho que está 1, 2, está 0. Nós queremos uma alegria que só Jesus pode dar, e quando verificamos a nossa intimidade com Ele, percebemos que não há uma relação de pai e filho. Sim ou não? Então queremos uma alegria como uma criança desesperada, buscando alimento, fora do lugar onde Deus abençoa, fora da provisão de Deus. E aí tem algo poderoso que acontece aqui, é que antes de falar que a alegria será completa, Jesus fala que é necessário acontecer uma poda.
Fala comigo, eu serei podado para gerar frutos e receber essa alegria completa. Às vezes nós chegamos na presença de Deus e a palavra que nos move é ganhar, sim ou não? Vamos na minha igreja hoje, o que eu ganho? Toca teclado hoje, o que é que eu ganho? Adora hoje, o que é que eu ganho? Vamos lá comigo amanhã, o que é que eu ganho? Vamos comigo na minha casa hoje, mas o que é que eu ganho? Vamos ser meu amigo, seja minha amiga, o que é que eu ganho? Essa palavra ganho, não só por conta de capitalismo, mas dessa geração, Jesus fala sobre mamon, mas parece que o que nos move hoje é ganhar. E eu acho lindo Jesus nos chamando a um culto onde eu entrego, nos chamando a uma cruz que é renúncia. E Jesus, antes de falar de uma alegria completa, ele fala de uma poda profunda. O Pai faz uma poda. Quem faz uma poda em você e em mim, que nos transforma, que nos trabalha, é um Deus que nos olha como filhos e filhas. É um Pai. Mas essa poda dói profundamente, porque geralmente nós chegamos à comunhão da igreja, chegamos diante do altar de Deus e falamos assim: esse sou eu, essa sou eu. Rompi o quadrado, hein, Caio? Sou eu, Jesus. E aí ele fala: uau, eu sempre amei você. Eu sempre amei você. Eu vou contar até 2, você fala o seu nome, amém? Entenderam? Vou contar 1, 2, você fala o seu nome, pode ser? Não fique tímido. 1, 2, Júnior. De novo, 1, 2, Júnior. Isso. Você chega na presença dele e ele fala: ô Fernando, eu sempre te amei. Eu sempre te amei. E aí você fala: uau, vamos caminhar. E logo vem a lógica do que é que eu ganho. Para ser igreja, para andar com Jesus, o que é que eu ganho? Aí ele: uau, vai ser muito boa a nossa caminhada, eu vou tocar em você, eu vou te dar uma alegria completa, mas eu preciso começar tirando. Porque algumas coisas em você ocupam o espaço que é meu na sua vida. Então, como uma árvore precisa ser podada, eu preciso podar você, e você falou o seu nome. Então, quando Jesus te chama para um lugar de intimidade, de comunhão, Ele também está te chamando para te dar a alegria completa. E eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Ele está te chamando primeiro para um processo de um certo esvaziamento. Porque senão quem você é ocupará todo o lugar dele em você mesmo. Então, nessa manhã, quem sabe esses desafios que nós estamos vivendo é uma poda. Mas é o Pai fazendo uma poda. É Deus tirando algumas coisas que não cabem mais na nossa vida. E a gente não quer abrir mão daquele galinho seco. A gente não quer abrir mão daquela folha ressecada. A gente não quer abrir mão daquele vaso onde eu fui plantado há tanto tempo e Jesus está falando: deixa eu movimentar você. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu fazer uma poda, tirar algumas coisas. Mas para que, Deus? Me deixa com tudo isso e me dá mais. E ele fala: não, se você ficar com tudo isso, não vai caber o tanto de coisas novas que eu quero manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua história. Então aprenda que com Deus perder é lucrar. Porque quem perde em Deus está vivendo uma poda em Deus, no Pai, para gerar mais frutos ainda. Amém, meu irmão? Quem tem sido podado aqui pelo Espírito Santo? Eu tenho sido podado. Qual é a nossa certeza, pastor? Qual é a minha garantia, pastor? Que nele eu vou receber uma alegria completa. Agora eu não entendo. Agora está doendo profundamente, mas a minha vida está no Pai. E ninguém me tira dessa mesa, porque é uma mesa para filhos. E eu quero isso. Então, em nome de Jesus, passe a declarar a partir de hoje: a alegria de Deus em mim é completa. Eu sou casa cheia. Eu sou casa habitada. Há um novo de Deus sendo preparado para mim. E vai caber em mim. Porque aquilo que é antigo na minha história, aquilo que já não cabe mais em mim, e é Deus movendo e é Deus fazendo, eu vou deixar Deus fazer a poda, porque Ele é um Pai que me ama
eu tenho pontos cegos a respeito do futuro. Deus não tem pontos cegos, Ele enxerga tudo perfeitamente. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Às vezes, na presença de Deus, teremos que renunciar. Mas a gente sabe que é Deus fazendo uma poda para crescimento, para enraizamento mais profundo, uma poda para que venham mais frutos ainda. E aí no Senhor, no versículo 12 de João 15, olha o que ele fala. Se você puder ler comigo, versículo 12 de João 15. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Será que nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer? Ou continuamos no controle da nossa vida, fazendo aquilo que nós achamos que temos que fazer? Eu tenho trabalhado a igreja lá em Petrópolis com muito temor no coração, porque a igreja não é minha. Você pode falar com muito carinho para quem está do seu lado, a igreja não é sua. Não é sua, Fernando? Não é minha também. Falou para ele, para ela? Não é difícil encher uma sala, encher um auditório. Eu acho que se um pastor tirar a roupa, não está gravando mesmo, eu vou falar. Está gravando? Oh, meu Deus. Vai para o YouTube? Oh, Jesus. Mas se a gente tirar a roupa e colocar no jornal da cidade, pastor maluco tira a roupa na Conexão Up, São João Nepomuceno. Domingo que vem vai estar vazio ou lotado isso aqui? Hã? Depende do pastor que tirar a roupa, né? Bobagem é isso. Mas o povo gosta de uma coisa nova, de uma novidade, de uma fofoquinha, sim ou não? Isso aqui domingo que vem vai ferver igual formigueiro. E eu tenho notado que as igrejas hoje estão mais preocupadas em encher de gente uma sala, encher uma sala de gente do que encher pessoas de Jesus. Nós não estamos fazendo um voto de apequenamento, não. A gente não tem uma aliança com apequenamento, a gente tem uma aliança com Deus que vai nos fazer multiplicar do jeito dele, no tempo dele, amém? Mas qual é a minha oração? Pessoas sérias, que se renderam diante dele e agora estão vivendo a promessa de uma alegria completa. Pessoas rendidas, Senhor, tentei de tudo do meu jeito, estou vindo das drogas, estou vindo da prostituição, sou crente há 900 anos e não entendi ainda a mesa de filho. São esses que o Pai está reunindo hoje, às vezes em salas para 10, para 15, para 50, para 100, para 1000, para 10 mil, não me importa a quantidade. Importa é se é Deus quem está te trazendo aqui. Importa se Jesus que tem ministrado o teu coração, ou se você vai ficar mais um ano em busca de uma cruz que não toca a sua história, de um Jesus que não te transforma a sua vida, nem a sua família. Esse evangelho aqui do Jesus que fala, eu vou te dar uma alegria completa, quando nós nos rendemos diante dele, nos conectamos como igreja, ele nos chama de amigos, e ele fala, agora amem uns aos outros. E eu pensei assim, uau, que maneiro isso, Jesus! Então eu vou amar o meu irmão, eu vou amar a minha irmã e depois vou ser igreja? Ele disse, não, você só consegue ser igreja antes de amar. Você só consegue amar o seu irmão porque antes amou a mim. O amor não é uma disposição de quem quer estar mais perto de Jesus, presta atenção nisso. O amor é um ato de alguém que consegue amar porque entendeu que está perto dele. Então eu não amo para estar com ele, eu só consigo amar se eu já estou nele, está claro isso? E é lindo isso, Jesus fala tudo isso e depois ele fala, olha, amem uns aos outros, ama o seu irmão difícil, ama a sua irmã difícil. Mas pastor, eu achava que eu não amava e por isso eu não podia ir para perto de Jesus. Não, meu irmão, nós somos difíceis.
Eu vou falar de mim, né? Eu sou difícil. Tem mais alguém difícil aqui comigo? Olha o povo aqui, ó, né? Glória a Deus, eu também sou difícil. Eu olhei e levantei a mão aqui para ver se eu ia ficar sozinho, senão eu sou bobo. Nós somos difíceis. E Jesus não está nem aí para isso, porque Ele tem poder para transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso temperamento. Eu sou difícil. Agora, em Cristo, e porque eu estou nele, eu posso ser menos difícil. E porque eu estou nele, eu posso amar alguém complicado, como eu. Então, você não precisa mudar para amar mais Jesus. Você ama Jesus e Ele te ajuda a mudar. Quando eu entender isso, eu vou para a igreja. Quando eu entender aquilo, eu vou mudar de vida. Não, vai para Jesus, muda de vida, deixa Ele transformar você. E aí você aprende a amar o seu irmão. Amar é coisa séria. O amor é um ato nobre. E aí nós somos como essas mulheres que sentem as dores de parto. E eu profetizo que aquilo que você está gerando em Deus vai nascer, vai ser gerado. Você recebe isso em nome de Jesus? Tem algumas palavras, eu estou terminando já, profundas na Bíblia sobre gravidez. E eu quero entregar elas nessa manhã como um ato profético para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Não precisa abrir, mas eu quero fazer a analogia bíblica de uma mulher grávida. Nós lemos João 16 da mulher que gera e fica feliz. Uma mulher que está sentindo dores, está triste, gera e fica feliz. E Jesus fala, vocês serão assim, felizes, vão gerar. Você recebe isso? Você vai gerar na escola, no trabalho, na sua família, na igreja. Vocês vão gerar em nome de Jesus. Só que existem textos na Bíblia, Isaías 26. Depois você procura lá, Isaías 26. O profeta está dizendo diante de Deus assim, olha, nós sentimos dores de parto. Algo mexeu dentro de nós como se as mulheres estivessem grávidas. Mas quando fomos gerar, trazer à luz esse parto, soltamos vento. O que é uma dor na barriga que parece gravidez, mas quando você solta é vento? Alguém falou peido? A minha avó mineira, Dona Angelina, ela falava que o peido é uma alma sem espírito que quando nasce dá um grito. Coisas de Dona Angelina. Profeticamente, você imagina alguém com gases, passando um tempo achando que está grávido, e de repente era só vento? Está lá em Isaías 26 isso. Pastor, nunca vi isso. Depois você vê, senão você vai perder a próxima, que é pior ainda. Pastor, mas por que você está dizendo essa palavra? Porque eu tenho orado pela igreja brasileira. Eu sou pequenininho, mas o meu Deus é grande. Eu posso orar pela igreja do Brasil e pelo mundo, porque a glória de Deus é global. E você também pode. Você pode começar mudando a sua vida, deixando Deus mudar a sua casa e orar pela igreja no mundo. E eu também posso, porque somos filhos de um mesmo Pai. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Agora eu quero voltar à analogia de um homem e uma mulher que está grávido, faz todo o processo de pré-natal, alguém chancela isso, é gravidez, e quando nasce não transforma nada, nada vem à tona, é isso que o profeta está dizendo. Não geramos ninguém para o mundo, ninguém foi transformado, foi dor de parto, mas era vento dentro de mim. Qual a igreja que vive de vento que dói o estômago, a barriga, mas que no final do mês não gera nada? E aí a gente pensa em igreja, estrutura. Não, meu irmão, eu sou igreja, você é igreja. Será que nós somos como essa mulher do profeta Isaías, que temos dores de parto? Agora vai, Deus está gerando, eu estou sentindo as contrações de algo grandioso, e no final era só um vento. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque o mesmo Jesus que disse que vai te dar alegria plena está aqui nessa manhã. E o que ele está dizendo para você e para mim é que chega de sentir cólicas, de gases e chamar de gravidez. Gravidez é gravidez, meu irmão. E se você tem sentido contrações, eu profetizo, Deus vai te dar uma criança. Pastor, já tenho 10, não quero mais de uma criança. Mas isso é metafórico para dizer que o Deus que trabalha através do profético
está te dando algo no ventre nessa manhã, e que não vai ser vento, você vai gerar algo poderoso, algo profundo, algo grandioso em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? O que eu vim te dizer é que chega de vento que dói na sua vida. Se está doendo é para gerar algo e que seja para Deus o que foi gerado. Para de soltar vento ao vento, meu irmão. Chega de dores que só te deixam mais estéreis ainda. Faz assim com a sua mão, ó. Eu estava segurando aqui, mas me perdoa os visitantes, eu preciso liberar. Faz assim com a sua mão, ó. Senhor, eu profetizo sobre homens e mulheres de caráter que estão aqui nessa manhã. Homens e mulheres sérios que o Senhor tem levantado nessa cidade. Ah, Senhor, alguns com traumas, com síndromes importantes, porque vieram de uma história difícil, mas o Senhor colocou o nome de filho, o Senhor deu o nome de filha amada, e eu profetizo, Pai, que as cólicas, as dores não serão mais vento, serão gerações sendo levantadas e posicionadas, através da vida desse pequenino, dessa pequenina que disse, eu entendi, eu sou filha amada, Pai, eu profetizo no vento, aquilo que o vento, ó Pai, vai passar, vão gerar homens e mulheres segundo o teu coração, processos sólidos, proféticos. Eu profetizo nessa manhã que a alegria do Senhor será completa na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus, amém. Fala amém. Chega de doer para nada, e se a gente não tomar cuidado, a gente vive de dor em dor, para não gerar nada. Esse ciclo vai passar na sua vida em nome de Jesus. Posicione-se. Como, pastor? Permaneça. Para de dar desculpa. Quem é bom de dar desculpa, não é bom para ser transformado. Renda-se. Quebre nessa manhã. Eu quebro, Senhor. Para mim já deu. Faz a sua obra, porque a minha não está dando certo. A metáfora da mulher grávida que nós lemos em João 16... Parece que eu estou perdido, mas Jesus está bem achado. Eu estou falando de alegria completa, depois a mulher triste que dá a luz fica feliz. Agora eu estou falando de gases que parecia gravidez. Então está numa sequência profética. Fala, estou entendendo, pastor, fala. Não está entendendo? Vou falar tudo de novo, mas... Isaías 37, não abre, só anota para depois fazer um estudo profundo. Isaías 37, o rei está cercado, a cidade está cercada e o rei Ezequias fica preocupado. E na hora da preocupação ou na hora da alegria, o melhor caminho é sempre orar. Fala amém. Amém. Melhor caminho é o caminho da oração. A cidade está cercada, Judá está cercado, toda a região de Judá. Rabsaque está humilhando o rei Ezequias. O rei Ezequias lembra do profeta Isaías. O profético tem que fazer parte da sua rotina, vida de oração. E aí ele busca o profeta, Isaías fala, não vai acontecer nada, está tudo bem. Profeticamente eu quero dizer sobre a sua vida, está tudo bem. Jesus está no controle. Mesmo que você tenha chegado aparentemente no final da linha, no final da estrada, Deus vai transformar a sua história. Eu creio nisso, amém? Estou terminando já. Só que o rei Ezequias manda falar para o profeta Isaías o seguinte, somos como uma mulher grávida, fala comigo, de novo gravidez, fala, de novo gravidez. Agora a criança está no ventre, olha isso, meu irmão, a Bíblia é poderosa, a gente aqui não lê. E quando lê não entende, porque não está na presença do Pai. Isaías 37, o rei fala, estou grávido. Essa cidade está grávida, a gente sente a criança no ventre, mas não temos forças para dar à luz. Uau! A primeira palavra profética em Isaías 26 não era criança, era vento. Agora o rei está dizendo, é uma criança, mas eu estou tão fraco que eu não consigo pôr para fora. Isso aqui é profundo. Por vezes somos esses homens e mulheres grávidos de um sonho de Deus. Deus colocou algo, está mexendo, eu sinto as pernas. Tem a imagem e semelhança de Deus, e Deus está falando, agora gera, Fernando. Agora é a hora. Como que é o seu nome, meu irmão? Bernardo. Bernardo, é hoje. Vamos lá, Bernardo. E aí o Bernardo fala, eu estou sentindo. O Fernando fala, está mexendo em mim, tem algo de Deus movendo. E aí Deus fala, chegou o tempo de gerar. E aí você fala, não tenho forças para gerar.
Você se imagina diante de um grande sonho. Está com a faca e o queijo na mão, mas você não tem força para levantar da cama. Está com tudo pronto, Deus abriu o caminho. Mas você fala, poxa vida, eu já entendi, agora é só eu levantar, mas eu não consigo. Então o primeiro cenário é vento. O segundo cenário é está tudo pronto, mas eu não estou na posição certa, estou sem força. É uma mulher grávida, é o rei Ezequias falando para o profeta Isaías, tem a criança, estamos grávidos, mas não temos força para dar à luz. Eu quero repreender essa anemia espiritual da igreja. No Brasil, o Brasil é uma terra grávida de Deus, abençoada por Deus, e muitas vezes a igreja está pelos cantos, encostado na parede, fraco. Na minha terra também tem galinha da Angola, não é só aqui em Minas não. E o grito dela, tão bonitinho o bichinho, mas o grito é feio, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Não põe isso no YouTube não, hein? Hã? Não tem edição? Meu Deus. Às vezes nós cristãos vamos como da galinha da Angola dando um grito, mas a Bíblia fala, quem está fraco, diga, forte eu estou. Eu estou rendido diante de Deus, eu sou pequenininho e limitado, mas o meu Deus é um Deus grandão. Ele colocou algo em mim, Ele me deu um sonho. Eu não tenho forças por mim mesmo de gerar, mas o meu Deus vai me posicionar e nessa manhã eu vou gerar em nome de Jesus. Essa é a postura do cristão, meu irmão e minha irmã. Então se nós permanecemos nele, a alegria será completa. Pastor, eu acordei hoje destruído, mas o seu Deus, Ele nem dorme. Então se você acordou bem, glória a Deus. Se você acordou mal, glória a Deus. O que você faz no dia bom? Permaneço. O que é que você faz no dia mal? Eu permaneço. Deus te colocou algo, Deus te deu um ministério, Deus te deu unção, Deus te deu um sonho. Jesus está plantando algo poderoso dentro de você. Então você está grávido de algo dos céus. E aquilo que Deus te deu será gerado em nome de Jesus. De maneira que a sua fraqueza não vai impedir mais o mistério. Amém, meu irmão? Você recebe isso. Fecha os seus olhos, faz assim com a sua mão. Olha, estou encerrando, de verdade. Quantas vezes você esteve perto, muito perto de algo grandioso? E colocou tudo a perder porque percebeu a sua fraqueza. Deus falou comigo esses dias, fica de olhos fechados com as mãos exatamente como você está. Ele me disse assim, Júnior, é mais fácil você focar nas suas fraquezas porque te dá o direito de fugir. Se você focar na minha força, você sabe que vai ter que permanecer. Sabe por que você continua olhando para tudo que está dando errado? Porque você está doido para fugir de novo. Por isso você foca nas partes erradas da sua vida, você foca nos pontos críticos da sua história, você foca na estrutura que não está funcionando, está tudo errado. Quando você fala, está tudo errado, o seu cérebro entende, pode ir embora de novo. E Jesus está dizendo, não, 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 eu te mandei permanecer. Então está na hora de parar de olhar para a sua fraqueza e começar a olhar para a minha força, assim diz o Senhor. E eu quero profetizar para você que está com as mãos erguidas, Deus vai te dar a força necessária. E é sobrenatural para gerar o teu milagre, para viver o teu milagre, para gerar aquilo que Ele plantou em você como um sonho profético. Como Isaías disse para o rei, eu vou dizer para você, nenhum mal vai te acontecer, vai dar tudo certo, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar escape e Ele vai te fortalecer. E quem está grávido de algo sobrenatural vai gerar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala amém comigo, meu irmão. E a última mulher grávida de João 16, que eu já falei, ela fica triste, como você, mas ela gera. E depois que ela gera, ela recebe uma alegria que ninguém pode tirar. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Deus vai nos dar uma alegria que ninguém pode tirar. Deus vai nos dar uma alegria na mesa dessa manhã, que será concreta, palpável, real, e ninguém pode tirar. Pastor, o que eu faço de prático depois de ouvir essa mensagem? Primeiro, rendição. Chega de tentar na sua força, vai na força de Deus.
Depois aceita a poda. Deixa Deus podar você, meu irmão. Deixa de ser chato, esquisito, igual eu. Se você não entender isso, vai ser difícil. Horas você vai dar lugar para o Espírito Santo, horas você vai agir na carnalidade. A carnalidade não tem proveito. E depois, permanece, persevera. E depois, ame os seus irmãos. Permanecendo em Deus, você consegue amar quem te trai, quem te afeta, quem te destrói, orar pelo inimigo. Isso não é coisa de gente doida, não. Isso é coisa de alguém que anda com Jesus. Eu quero te dar uma palavra espiritual para você aqui nessa manhã. Deus me mostra coisas. Existem pessoas aqui nessa manhã que alguém te fez um mal muito grande. E você acha que perdoar essa pessoa e amar essa pessoa é se fazer um mal maior ainda. Mas o maior mal você está cometendo contra si mesmo, não liberando o perdão. Guardar a raiva de quem feriu você é ir na contramão do evangelho que te manda perdoar. A pessoa te feriu, mas você tem se ferido muito mais guardando vingança, ódio, raiva. Pastor, você está maluco? Maluco é quem anda com Jesus, meu irmão. Se você anda com Ele, então está todo mundo louco. Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, me acolham na minha loucura. Perdoar não é esquecer, homem, mulher de Deus. Perdoar é mudar de posição diante da dor. Chegou o tempo de mudar de posição diante da sua dor. Sai do controle. Aceite perder o controle para Deus assumir o governo. Deus está falando com você aqui nessa manhã. Você está se ferindo mais, não perdoando, do que a ferida que o inimigo causou em você. Seu maior inimigo é você mesmo, que não obedece a palavra, não vive o evangelho. E Deus está falando assim com a gente nessa manhã, porque Ele ama os filhos dessa casa. Ele ama você que veio aqui. Não dá mais para seguir na força do nosso braço. Não dá para continuar grávido de vento, meu irmão. Vai doer, você vai perder mais quantos anos da sua vida deixando doer no seu ventre vento. Você pode brigar com Deus até os 90 anos e Deus não vai ficar triste com você. Ele vai ficar triste por você que não entendeu nada. Deus não está triste com você. Ele está triste por você que não entendeu, não perdoou, não abriu mão do controle. Se você quer receber uma oração agora, eu sei que o nosso tempo está estourando, mas eu não posso. Vou passar o microfone para os pastores fazerem a mesa da ceia, mas eu não posso passar o microfone sem antes orar por você. Você que quer receber uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Você que precisa perdoar, sair do controle, entregar sua vida para Deus. Você que quer só renovar uma aliança, eu não preciso nem dizer porque veio à frente, porque é entre você e Deus. Se você está cansado de gerar vento, se você já está perto de gerar, mas não tem força, fugiu várias vezes, porque a palavra que governa você é fracasso, é fraqueza. Vou pedir para os pastores, por favor, orar, ungir esse povo. Eu quero dizer nessa oração que Jesus ama muito você, e que esse evangelho não é filosofia para encher uma sala. Esse evangelho é poder de Deus para mudar uma vida. Você está preocupado com tantas coisas e Jesus está te falando nessa manhã. Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar aos pés de Jesus. Você está esperando uma palavra que te arrepia, que enche algo, e Deus está dizendo, eu quero mudar você. Você está esperando chover ouro do céu para você dizer, Deus esteve aqui. E Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado se você vai se entregar nessa manhã diante dele, do trono dele. E ele está dizendo, deixa eu abraçar você, deixa eu tocar em você, deixa eu mudar sua mente nessa manhã. Não é sobre religião, é sobre intimidade. Não é sobre qual denominação é melhor, sobre qual igreja é melhor. Meu irmão, isso tem que passar na nossa vida. É sobre uma entrega única, inteira, integral para Deus, o meu Deus, o seu Pai.
Chega de fugir, meu irmão. Chega de abortar, em nome de Jesus, grandes sonhos. Pai, eu quero abençoar esse povo, abençoar essa terra, Jesus. Pai, que o perdão seja uma realidade na vida desse homem, dessa mulher, que a mágoa está amarrando, atrelando ao fardo de um erro, de um trauma. Deus, que este homem cresça, essa mulher cresça, prosperem, faz a poda, Jesus. Porque o Senhor, quando nos toca, é como um pai. Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos encontrar a mesa, Senhor, o lugar de cura, o lugar de transformação. Seremos como a mulher que gera. Seremos homens e mulheres felizes, completos. A nossa alegria será completa porque o Senhor está fazendo. E o que cabe a nós, nós vamos permanecer. Envolve-nos, Espírito Santo, nessa manhã. Como o Senhor envolveu Maria e algo foi gerado dentro dela. Envolve-nos, Espírito Santo. Muda a nossa vida. Transforma a nossa história, Espírito Santo. Em nome de Jesus, estamos neste altar renovando aliança. Clamando ao Senhor renovação de mente, transformação de vida. Em nome de Jesus, Pai. Que a miséria caia por terra, que as dores e os traumas percam o efeito na minha vida, Senhor. Me dá um novo parecer, uma nova visão. Diante do trauma eu quero mudar de posição, meu Deus. Toque, Espírito Santo. O homem e a mulher não conseguem me sarar, não conseguem me dar o que eu preciso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. O Senhor está aqui nessa manhã oferecendo água da vida. Ah, Senhor, eu quero água da vida. Toca, Jesus, ministra no meu interior essa água pura, transformadora. Muda, meu Deus, eu clamo. Em nome de Jesus eu me rendo diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã voltando?